É muito importante escolher como fio de atado uma espessura compatível com o padrão que você deseja atar. Neste caso, eu escolhi o fio de atado 8/0, que é compatível com o tamanho do anzol que eu escolhi. Inicie a colocação do fio de atado próximo do olhar do anzol. Deixe um espaço. O anzol que eu escolhi é tamanho 14 e apropriado para a montagem de uma ninfa. Uma das características desse anzol é ele ter a haste mais longa, permitindo assim espaço suficiente para você fazer a montagem da cabeça, tórax, abdômen e cauda. Mantenha esse espaço próximo do olhar do anzol livre, assim você terá como ponto de referência para finalizar o atado. Tenho o costume de fazer a montagem da cauda diretamente sobre a haste do anzol. Diferente da receita original, resolvi fazer uso de uma pena de fazão para a cauda dessa mosca. Já separei uma certa quantidade. Observe que é diferente do último vídeo. A quantidade de cerdas que eu separei equivale a aproximadamente todo o comprimento da haste do anzol mais o olhar dele. Puxe as cerdas a 90 graus do rack da pena e observe de modo que as pontas fiquem alinhadas. Agrupe todas as penas, mantenha-as juntas e verifique se as pontas estão alinhadas. Uma vez que você decidiu sobre o alinhamento das penas, segure e puxe todo o conjunto. Ao virar as penas com as pontas para trás, fique atento de modo que não desalinhe e assim você possa posicionar a cauda sobre a haste do anzol. Observe que eu estou colocando a cauda diretamente sobre o aço do anzol e também não estou preocupado, como no último vídeo, em medir, em saber o tamanho ideal. Prenda com apenas 5 voltas, não mais do que isso. E assim você terá mobilidade para que possa colocar no tamanho que você deseja. Observe, o fio de atado deve parar no final da haste do anzol, seja ela na ponta ou próximo da farpa. No caso desse anzol da Fulling Mill, o ponto de parada fica entre a ponta e a farpa. Passe o fio de atado uma única vez por trás da cauda e agora você vai poder puxar as cerdas da pena de fazão de modo que fique no comprimento que você desejar. Com medida, use uma pinça e verifique o comprimento da haste e o comprimento da cauda. É de minha preferência ter a cauda de uma ninfa mais curta que o comprimento da haste do anzol. E para a segmentação do abdômen, escolhi um arame de cobre BR, que é um pouco mais fino que o médio, fabricado pela UTC. Esse na cor Hot Yellow vai destacar bastante a segmentação do abdômen da mosca. Corte o arame de cobre no vértice da tesoura. Esse é o local indicado para que você possa cortar. O corte é feito por cisalhamento. E caso você não tenha uma ferramenta ou uma tesoura que viabilize esse corte, você pode usar um alicate como esse, que é um alicate utilizado em eletrônica. O corte é preciso. Prenda o arame de cobre com apenas 2 voltas, o suficiente para que ele se mantenha posicionado. E agora vou fazer a colocação do dubbing. E para isso escolhi um na cor marrom com dessa série chamada Plus, que tem a fibra com bastante material sintético para dar brilho. Tire uma pequena porção, o suficiente para que você possa segurar e trabalhar. Esse dubbing é natural e já vem com as fibras processadas e misturadas com brilho. A parte que vai trazer um pouco de dificuldade é a colocação desse tipo de dubbing. Por isso estou aplicando cera. Essa cera vai facilitar um pouco a adesão desse dubbing no fio de atado. Tire uma pequena porção, aplique no fio de atado e gire sempre no mesmo sentido, várias vezes seguidas. Tire mais uma porção, aplique mais uma camada e assim em diante, e observe como o dubbing fica bastante espigado. Ele é espigado assim porque o pelo da máscara de lebre, chamada Hair's Ear,
ela vem com essa característica de pelos espigados. E essa versão é misturada com material sintético, o que dificulta mais ainda a fixação do dummy. Essa primeira volta leve para o sentido da cauda da ninfa. A segunda volta já vai fixar o dummy. E já vai em diante, para cada vez que você for dar um giro para a colocação do dummy, você vai dar um spin. Você vai dar um giro no dummy para ele se afinar. Ao fazer essa manobra, dá a volta, dá o spin, novamente volta, outro spin. Você vai naturalmente colocando o dummy de forma que ele já vá adquirindo um formato de conicidade, que é exatamente o que nós pretendemos ao fazer o abdômen de uma ninfa. Repita essa operação até chegar no ponto em que você considera ideal para a colocação final do abdômen. Sempre coloco o dummy em pequenas quantidades, de modo que eu tenha o melhor controle possível para que eu faça as proporções da ninfa de acordo com corresponde o inseto, onde eu tenho o abdômen, o tórax e a cabeça. Nesse caso, eu estou rebatendo a pena de fazão para trás, que será responsável em fazer os tons das asas da ninfa. Eu estou criando o ponto de separação entre o abdômen e o tórax. E agora eu posso fazer a colocação da segmentação do abdômen do inseto. Se eu enrolei as penas de fazão num sentido, eu vou enrolar o arame de cobre no sentido oposto, de modo que eu dê mais resistência e mais tempo de uso para que essas fibras que tendem a se romper com a dentição do peixe. Finalize a colocação do arame de cobre de modo que ele faça a segmentação e seja travado na haste do anzol. Leve o arame de cobre para frente e assim você vai poder fixar o fio de atado sobre ele, fazendo o travamento definitivo. Dê várias voltas até que você possa cortar o arame de cobre. Para cortar o arame de cobre, eu não uso ferramenta, com a intenção de evitar que fique alguma ponta que venha a arrebentar o fio de atado. Nesse caso, eu encosto a ponta da bobineira do bobbin e vou girando o arame de cobre até que ele se rompa. Essa técnica mantém a haste do anzol firme para que eu possa fazer o movimento de rotação do arame de cobre e ele se romper. Agora eu vou fazer a colocação do tórax. E para isso, escolhi uma fibra sintética bastante complicada de uso. É a fibra SLV. Ela é totalmente sintética e, devido a isso, ela tem um brilho especial que chama bastante atenção, porém, ela não tem simplicidade para sua colocação. Farei uso de uma cera, e a cera será passada no fio de atado. Tire uma pequena porção, de modo que você possa colocar em pequenas quantidades. Essa cera tem como objetivo impregnar o fio de atado e assim facilitar a aderência do dummy. Estou usando uma cera da marca Orris. Você tem diversas marcas que pode fazer uso, até mesmo cera de abelha pode usar. Coloque uma pequena quantidade, o mais próximo possível da haste do anzol. E lembre, gire sempre no mesmo sentido. Inicialmente, você verá que há dificuldade para a aderência do dummy, porém você deve colocar para que em seguida você possa fazer a primeira volta. Essa primeira volta vai fixar o dummy na haste do anzol. E de agora em diante, para cada vez que eu for dar um giro no dummy, eu vou torcer, eu vou fazer um movimento de giro do dummy para que ele fique preso no fio de atado. Veja bem, eu vou torcer o dummy em volta do fio de atado para melhorar a fixação dele, de modo que a cada volta ele fique mais justo. Vá colocando mais dummy até você conseguir o volume necessário para fazer o tórax. Uma vez que você encontra a quantidade, guarde o restante do dummy para que você possa futuramente continuar fazendo uso. Termine a colocação do tórax e leve o fio de atado até o olhar do anzol.
até o ponto em que eu deixei livre no olhar do anzol. O próximo passo agora é a colocação das pernas do inseto, das pernas da ninfa. E para isso, eu gosto de fazer uso de uma pena chamada Soft Reco. Eu tenho essa marrom e essa aqui na cor carijó, grizzly. No caso, eu vou fazer uso da pena marrom. Observe como ela é toda carijó também, dando uma impressão muito bacana. Retire uma das penas e eu vou lhe mostrar qual corte que eu faço para fazer as pernas da ninfa. Observe que ela tem uma parte de penugem muito longa. Retire, remova essa penugem. Hoje nós não vamos fazer uso dela. Vamos deixar a haste lisa para que eu possa posicionar a pena e medir a próxima posição do corte que eu vou dar na pena. Rebata para trás uma quantidade de cerdas que serão usadas para cada lado das pernas do inseto. No caso, as pernas da ninfa. Divida a pena em duas partes e nós vamos descartar essa ponta. Essa ponta da pena não farei uso. Corte. E agora você vai poder puxar de volta para frente as cerdas que foram rebatidas. E é através desse V que você vai fazer a colocação sobre o tórax da ninfa e rebater as penas de fazão para frente como se fosse uma fita. Não se preocupe com medições nesse momento. Se preocupe em fixar bem a pena de fazão para que posteriormente você vá puxando o rack da pena Soft Reco até encontrar o tamanho desejado para as pernas da ninfa. O ponto de referência já foi questionado algumas vezes e eu procuro sempre colocar as pontas das pernas do inseto de modo que elas não cheguem ao final do abdômen, fiquem posicionadas numa medida da junção entre o tórax e o final do abdômen. Observe, esse é o final do abdômen. E agora eu vou poder fazer o ajuste final do tamanho das pernas que eu desejo. Uma vez encontrado esse tamanho, você deve rebater para trás todo o conjunto e enrolar em volta do olhar do anzol com umas 5 voltas no máximo, suficiente para que você possa travar definitivamente o fio de atado. Faça o corte das penas excedentes o mais rente possível em ângulo com o olhar do anzol. Assim você vai evitar que fique excedente das penas. O que sobrar, corte com a ponta da tesoura. Por isso, uma tesoura de atado com as pontas finas é de suma importância. Invista nisso. Para facilitar, eu estou mudando a posição do anzol de um modo que o olhar fique mais exposto para mim. Assim, agora eu posso fazer a finalização do atado montando bem a cabeça do inseto. No caso, fazendo a colocação da cabeça da mosca. Vou girar a bobineira para que o fio de atado fique torcido. Com o fio de atado torcido, eu consigo mais resistência na sua colocação. Agora eu vou enrolar o fio de atado quantas voltas for necessário até que eu possa moldar a cabeça da ninfa do modo em que eu queira. Durante esse processo, é muito comum eu esconder, ocultar as sobras da pena. Usando a ferramenta Whip Finish, eu vou finalizar com 3 ou 4 voltas, não mais do que isso, até que eu possa fazer o corte final. Corte o mais rente possível. Agora é a hora da limpeza final da mosca, onde você vai poder usar a tesoura e retirar qualquer excesso de material que você esteja observando. O próximo passo agora será a finalização, onde eu vou aplicar um material chamado Red Cement, que é uma resina. Essa, no caso da marca Loom, é a base de água. Essa resina será aplicada nos tojos das asas, no caso no chamado wing case,
e também da cabeça no feed atado, selando definitivamente, aumentando assim a vida útil do nosso atado. Espero que tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.